é esta, prezados irmãos, a mensagem para nós nesta ocasião. Uma mensagem, irmãos, que, como eu disse no início, um teor, irmãos, que nos alerta para uma batalha espiritual. Uma batalha, irmãos, que já há muito tempo, desde antes da partida do nosso santo primaz, irmão Aldo, vem agredindo a igreja. E, infelizmente, por falta de conhecimento de alguns, é a agressão espiritual que afastou a muitos dessa Santa Igreja. Sabe por quê, irmãos? Por falta de entendimento, por falta de ouvir os ensinamentos dessa igreja e dar ouvidos, irmãos, a falsos profetas, como é a mensagem desse boletim. E nós, que estamos aqui hoje, também o senhor, prezados internautas, temos nesta ocasião, com esse boletim, a oportunidade de meditarmos, irmãos, no valor desta doutrina que nos qualifica como verdadeiros filhos de Deus. Porém, aqui, irmãos, surge uma pergunta. Surge uma pergunta, e não é errado surgir essa pergunta. O que dá a este Consolador, como afirma com tanta veemência o boletim de hoje? Santa Vó Rosa é o seu nome. E o que dá ao profeta irmão Aldo a autoridade de dizer que são verdadeiros profetas de Deus? O que dá a eles a autoridade da Santa Vó Rosa dizer é Consolador? Infelizmente, irmãos, por falta de buscar esse entendimento, muitos são aqueles, irmãos, que se distanciaram e hoje se encontram na condição, como diz o boletim, rios, aliás, poços onde não há água, secos. Qual é a fé, irmãos, que se processa nessa igreja? É a mesma fé, como diz o boletim, irmãos, nascida onde? Há 4.000 anos atrás, há 2.000 anos antes da vinda do nosso Mestre Jesus. Ali nasce a fé apostólica, no primeiro homem, irmãos, que se tornou um santo de Deus, enviado e preparado pelo próprio Deus, para nos ensinar, irmãos, o primeiro passo rumo à salvação. Rumo, irmãos, a voltarmos a pertencer ao projeto de Deus para resgatar a humanidade do pecado. Santo profeta Abraão. O primeiro profeta, irmãos, enviado para dar ao povo ensinamento sobre o próprio Deus. Um ensinamento, irmãos, que determina aquele santo profeta como patriarca da fé. Abraão, pai de Isaque, avô de Jacó. Qual era, irmãos, a ordem de Deus para aquele homem? Se livre dos fanatismos e da idolatria, porque o homem ia dormir, irmãos, acreditando que a lua era sagrada. E amanhecia acreditando que o sol era sagrado. Sabe por que isso, irmãos? Por causa da ignorância que reinava na época, porque o ser humano, ele evoluiu desde sua criação. E qual que era a mentalidade daquele homem, irmão, daqueles homens? Que existiam diversas, não só uma, diversas personalidades divinas. Assim como hoje, 4.000 anos depois, a humanidade ainda consegue viver nesse erro, acreditando que Cristo e que o próprio Deus tem diversas personalidades. Isso está errado. E Deus dá a ele uma ordem: olha, Abraão, pregue a fé, livre-se de toda a idolatria, livre-se de todo o fanatismo, de ídolos, de tudo o que o povo conhece, e venha amar e adorar a Deus. Eu sou o Criador, um único Deus. Fora de mim não há outro, antes de mim não houve outro, e depois não haverá, como diz o boletim. E Deus, nosso Pai, irmãos, Ele trabalha, sabe quanto tempo para implantar esta fé apostólica que nós temos hoje? Esta fé que nós pregamos, que nós vivemos hoje. Ele trabalhou por quase 2.000 anos, em 42 gerações de santos profetas. Para quê, irmãos? Para convencer, para tirar o homem das trevas e trazer ele a mostrar que existe um único Deus, Senhor de todos nós, Criador de todos nós, Deus do ateu, Deus do crente, Deus de qualquer um desse mundo. Porque sem Ele, irmãos, não existe criação. É o nosso Deus que nós veneramos aqui. E a pergunta persiste: o que dá a esses santos de Deus, Santa Vó Rosa e irmão Aldo, a autoridade de pregar que é profeta de Deus e que é consolador?
Esta é a fé que nós temos aqui. Mas essa pergunta ainda persiste. Ela ainda existe. E por não saber, irmãos, a resposta dessa pergunta, muitos foram que hoje viraram as costas, irmãos, e se tornaram falsos, até mesmo, irmãos, resistentes à nossa fé. 42 gerações, irmãos, de Abraão até a geração do santo profeta Davi, 14 gerações de santos profetas, ensinando o quê? A fé verdadeira na grandiosidade de um único Deus, do Deus uno. De Davi, irmãos, até a prisão da Babilônia, onde foi levado cativo Daniel, mas os 3 príncipes, Mesaque, Sadraque e Abednego, mais 14 gerações. Qual era o foco, irmãos? Ensinar a fé no Deus uno, que forma, irmãos, em uma unidade espiritual perfeita com Jesus e seu Divino Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Por isso eu digo Deus uno, porque é um único. 3 personalidades unidos por uma unidade espiritual, irmãos, formando uma personalidade divina, o Deus Criador, Deus de Isaac, como diz o boletim, Deus de Jacó, Deus de Esaú. Esse é o nosso Deus que nós pregamos e celebramos aqui. 14 gerações. E da prisão da Babilônia, irmãos, até a vinda do último profeta, que foi São João Batista, mais 42 gerações. Totalizando assim, irmãos, 42 gerações de santos profetas, enviados e preparados por Deus para ensinar ao povo que viria a cumprir os propósitos de Deus quando criou a raça humana, que é a expansão do seu reino, ensinando a eles a fé. Esta é a fé que nós, apostólicos, devemos guardar e preservar, e jamais deixá-la, irmãos, ser maculada com dúvida ou com nenhum argumento de espíritos da falsidade. Esta é a fé. E quem é, irmãos? O Cristo Jesus que nós amamos. Quem é Ele? Eu ouço, irmãos, pessoas em todos os instantes falarem o nome de Jesus. Todos os instantes. E é com muita tristeza, irmãos, que nós chegamos à conclusão que o mundo não conhece Jesus. Não conhece. Qual é o Cristo que nós celebramos aqui nesta igreja apostólica? Qual é? Quando nós vemos falar de Cristo, irmãos, é entristecedor nós vermos pessoas atribuir maldições, maldades, castigos a Jesus. Mas o Cristo que nós celebramos aqui, irmãos, ele foi nos revelado por quem? Pelo Consolador. E qual é o Cristo, irmãos? O Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, é pai desse Jesus. E quem é esse Jesus? Vamos olhar, irmãos, quem é esse Jesus. Quando o profeta Santo Isaías promete, irmãos, quando ele chega no reino do norte, vendo tudo sendo devastado pela conquista do reino dos reis, do reino do sul, o que ele faz, irmãos? Ele se compadece daquele povo, olha, ele faz o anúncio da vinda do prometido Filho de Deus que traria aquele povo a salvação. Porque a salvação até a vinda de Jesus, irmãos, era dada através da graça edificante. Porque aqueles homens não conheciam Jesus, aqueles homens não conheciam o ministério dos profetas, apesar de terem os profetas, mas eles não conheciam porque não tinham doutrina. Eles não conheciam o Consolador, eles não conheciam os profetas, eles não conheciam os apóstolos, só conheciam o seu profeta, mas não conhecia todo o contexto doutrinário que unificava, que trazia a união perfeita de espírito para formar uma igreja. Então a salvação era dada através da graça. E quando o irmão Santo Isaías vem prometer, o que ele diz? Vai vir Jesus para trazer a salvação. Quem é Jesus? Ah, é o Jesus aí. Não. Ele diz, eis que de uma virgem conceberás, de uma virgem, e darás à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, para que todos se lembrem que Deus está convosco, porque esse é o significado do seu nome. De uma virgem conceberás e darás à luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Ele será maravilhoso conselheiro, ele será Deus, forte e Pai da eternidade, ele será o príncipe da paz. É esse o Jesus que nós amamos e pregamos o seu nome aqui.
Um Cristo, irmãos, que faz parte do corpo santificado de Deus. A uma altura, irmãos, que o mundo não pode entender, porque não o conhecem. Não o conhecem. Não é de qualquer maneira, de qualquer posição que nós chegamos na presença de Cristo, porque o profeta Isaías, quando ele está dentro do templo de Salomão, irmãos, chorando as mágoas da época em que vivia, o ano em que morreu o rei Uzias, irmãos, as portas dos templos de Salomão se fecham. Elas se fecham por trás dele. E ele percebe, irmãos, atônito, que um alto e sublime trono se abre diante dele, descendo em meio ao templo. E ele se maravilha, irmãos, registrado lá no capítulo 6, irmãos, pode conferir, dizendo o quê? Que o séquito, que a beleza, que a maravilha que está com aquele templo, irmãos, ele preenche todo o tabernáculo, todo o templo de Salomão. Aquela imensidão de templo, irmãos, é preenchida pelo séquito do trono sublime que desce diante de Deus. E ele exclama-se, ele continua, irmãos, exclamando, não, aliás, expressando assim: querubins e serafins estão diante do trono, imediatos de Deus, seres criados para servir a Deus de dia e de noite, estão diante do trono. E eles, irmãos, eles são portadores de 6 asas. Olha o que ele nos diz, irmãos. Será que o mundo conhece Jesus? Que autoridade que o Consolador teve para nos ensinar a amar esse Cristo? Era preciso ter alguém especial. Ele diz que os querubins, irmãos, todos eles têm 6 asas. E na sua visão ele percebe que com 2 asas eles voam de redor do trono. Com outras 2 asas, irmãos, eles cobrem os pés. Por que será que eles cobrem os pés, irmãos? Porque o seu pé, o meu pé, é a nossa ligação direta e imediata com esse mundo de pecado. É um sinal de respeito ao trono que está diante dele. Ele diz que com outras 2 asas, irmãos, eles cobrem os rostos, se julgando indigno de olhar face a face naquele que está sentado no trono. Quem está sentado no trono, irmãos? Com 2 asas voam, com 2 cobrem os pés e com 2 cobrem os rostos, se julgando, irmãos, indigno, em sinal de respeito e submissão àquele que está assentado no trono. Quem é que está sentado no trono, irmãos? A Santíssima Trindade, Deus, seu Filho amado Jesus e o Espírito Santo do Pai. Os querubins são assim. Os querubins têm esse respeito, têm essa admiração, têm essa grandeza diante de Jesus. E os espíritos da falsidade hoje, irmãos, assolam a humanidade, principalmente para agredir o povo apostólico, dizendo que não. É de qualquer maneira podemos estar na presença de Cristo, onde querubins e serafins, criados para servir a Deus de dia e de noite, irmãos, se julgam no direito, na obrigação de demonstrar respeito. Esse é o Cristo, irmãos, que viria a esta terra nos trazer a salvação. Vamos entender, será que ele estava mesmo assentado nesse trono? Vamos ver o que São João nos diz quando se refere a Cristo. O que ele diz, irmãos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo, irmãos? Os irmãos sabem o que é verbo? É lógico que sim. Verbo, irmãos, é uma ação, é uma atitude, é um comportamento, deixando claro que Jesus é o comportamento, é a atitude, é a ação do próprio Deus, é as atitudes que regem a região celestial que se fez carne e veio nesta terra nos trazer o ensinamento de como nós devemos ser para retornar para o reino dos céus. E os querubins e serafins, irmãos, voam de um lado para o outro diante desse trono, exclamando a grandeza daquele que está sentado no trono, dizendo: Santo, 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 és tu, o Senhor dos exércitos, e toda a terra está repleta da tua glória. Assim se comporta, irmãos, querubins e serafins que estão diante do trono. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este é Jesus, este é o Cristo, este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, predito por Santo Isaías, que veio a esta terra nos trazer a salvação livre, imaculado, sem mancha, sem conhecer, sem se contaminar do pecado. E quando Jesus, irmãos, ele prega a sua mensagem, que mensagem era essa?
A mensagem dele, irmãos, era simples. Os falsos, que se diziam, intitulavam doutores da lei, furtaram as chaves do reino celestial e tomaram para si, como está escrito, irmãos, no livro do nosso amado apóstolo São Lucas. Eles usurparam as chaves do reino dos céus e tomaram para si. Eles pregavam assim: olha, nós somos mensageiros das leis mosaicas. E eles gritavam, irmãos, em alto e bom som, os 10 mandamentos de Moisés: amar a Deus, não tomar seu santo nome em vão, e assim por diante, tomava tudo. E Jesus disse: não, o homem era muito ignorante, por isso foi tão detalhado. E os homens não entenderam a grandeza da mensagem de Jesus. Que mensagem é essa? Por causa da falsidade. A mensagem, irmãos, que está ali em 10 mandamentos, é apenas 2. Ama teu irmão como a ti mesmo e ame a Deus sobre todas as coisas. Ah, mas peraí, amar ao próximo? Isso é um absurdo. Não podemos aceitar que alguém venha pregar isso, não em uma época onde homens se matavam a fio de espada pelo bel prazer de diversão. Não podemos aceitar isso não. Crucifica esse homem. Vamos nos livrar dele. Porque a lei corrompida, as leis mosaicas corrompidas, é conveniente para nós. O mesmo se repete hoje na humanidade. As leis de Cristo Jesus corrompidas é conveniente para muitos. E por isso a função do Consolador precisaria ser cumprida. E eles, irmãos, eles fazem o quê? Eles crucificam. Eles assassinam. Eles matam Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque não é conveniente, como diz o primeiro parágrafo do boletim. O primeiro parágrafo, que eu vou até repetir, irmãos: os falsos não vivem em espírito, mas segundo a carne. Andam em concupiscências, em outras coisas que prefiro nem dizer que está escrito aqui, irmãos, mas é pesado. E agora? Como que essa palavra, irmãos, como que essa personalidade, esse Cristo que está sendo apresentado diante dos olhos da humanidade pode ser apresentado a nós 2000 anos depois? Como que isso é possível? Antes de morrer, dentre seus mais de 70 discípulos, Jesus, ele escolhe 12. 12 homens. Eram eles quem, irmãos? Santo Estevão, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, São Marcos, Barnabé, São Paulo não estava na época, mas Simão Pedro, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Matias e Lucas. Que todos estavam, irmãos, recebendo de Cristo a oportunidade de se tornarem o quê? Santos de Deus. Ele escolhe 12 homens, entre eles Judas Iscariotes, o perfeito exemplo da falsidade. Judas Iscariotes. E agora? Os irmãos sabem o que aqueles 12 homens tinham em comum, irmãos? Para nós entendermos bem o que é a missão do Consolador e por que nós não devemos dar ouvidos a palavras de falsidade. Eles eram testemunhas oculares, ou da vida, talvez até do nascimento, ou da morte, até mesmo da ressurreição, inclusive de muitos milagres de Jesus. Todos eles eram testemunhas oculares da existência de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não era para ser pregado, como nós vemos, cada um querendo interpretar uma personalidade de Cristo. Não, Cristo é Deus, forte Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Ele é ação, Ele é atitude, Ele é o verbo de Deus encarnado. E é responsabilidade, irmãos, que esse verbo seja pregado à grandeza, à altura do que Ele realmente é. Então Ele escolhe 12 testemunhas, porque essas 12 testemunhas não vão mentir, porque conheceram, porque viram. Eu abro um parênteses para esclarecer, para que os irmãos não fiquem em dúvida, que nós temos, irmãos, o médico lucano, São Lucas, que é considerado um santo de Deus por nós apostólico, mas não foi considerado um apostólico, é um salmista. Nós chamamos de apóstolo, creio que não há nenhum problema nisso, mas o apóstolo que assumiu o lugar de Judas foi São Paulo. E muitos podem questionar, para que não haja dúvida, né, irmãos? Mas São Paulo não conheceu Jesus. Ele não conheceu Jesus quando Jesus estava no corpo, mas quem se manifestou a ele e fez a ele o convite diretamente, inclusive ele foi testemunho ocular dos milagres de Jesus, porque Jesus operou milagre na vida dele mesmo, né, irmãos?
Foi Jesus. Jesus que chamou São Paulo na estrada a caminho de Damasco. Por isso, ele é considerado um apóstolo. E um apóstolo de grande valor. Fecha parênteses, irmãos. Então, irmãos, são 12 testemunhas oculares da vida de Jesus. Para quê? Para que nós preguemos nos dias atuais o verbo. Mas esse verbo iria durar quanto tempo, irmãos? Eram só 12. Eles estavam sendo perseguidos, assassinados, né? Não vou nem citar a maneira, mas uma morte mais cruel que a outra. Até que, irmãos, um homem que por puro milagre escapa da morte, sendo fervido no caldeirão fervente. Esse homem, irmãos, ele vai parar preso, condenado à morte, na ilha de Patmos. E quem é esse homem, irmãos? O amado apóstolo São João, autor do livro do Apocalipse. São João, ele está preso. Todos os outros apóstolos já se foram, assassinados. Jesus foi assassinado. Restou quem? Restou ele. Só ele. Imaginamos, irmãos, o que São João está pensando na ilha de Patmos, onde ele se põe a chorar desesperadamente. Provavelmente, irmãos, ele estava se lembrando dos dias em que a humanidade comemora hoje a Quaresma. Os 40 dias em que Jesus esteve no deserto. Os irmãos sabem o que aconteceu ali, irmãos? O rei da falsidade foi até lá falar com Jesus. Jesus já sabia, mas ele foi mesmo assim. Ele é acusador, ele é falso. Jesus, para que isso? É muito sofrimento, rapaz. Não, até Jesus foi tentado. Os falsos, irmãos, eles estão aos nossos lados, dia após dia, principalmente através da rede social. Ele foi lá. Não, Jesus, vamos fazer o seguinte. Lança um desafio, olha lá, tente a Deus aí. Era isso que ele falava, tente a Deus, que aí fica tudo bom. Eu faço sumir toda a angústia, toda a tristeza, toda a dor. Pare, dá uma olhadinha lá, Jesus, dá uma olhadinha lá no futuro. Jesus, ele já sabia, mas ele tem uma oportunidade de olhar para os dias atuais. E ele vê, irmãos, a corrupção que se apodera do nome dele. Ele vê homens, mulheres, crianças morrendo na fome, na mais absoluta tristeza. E fala, olha, tá vendo? É por causa do seu nome. Não adianta. Deixa isso para lá. Olha, se você fizer isso, eu te dou tudo. Porque o mundo jaz é dele. Eu te dou tudo. Se você falar, Jesus, olha, eu faço tudo para você. São João se lembra disso, por isso ele chora tanto. Ele se lembra, irmãos, da nossa carência espiritual nos dias de hoje, porque com a sua morte, no momento em que ele deixasse a sua morte, o que seria do evangelho verdadeiro? Quem iria apresentar, irmãos, a doutrina perfeita que unificaria santos profetas, santos apóstolos? O próprio Jesus, a Mãe Maria Santíssima, em um único corpo, que seria a igreja verdadeira. Ele se põe a chorar muito. E lá na ilha de Patmos, irmãos, em sua cela, cercado, lógico, por apostólicos da época, irmãos, em sua tristeza absoluta, irmãos, ele começa a se apagar. E São João está dormindo? O que acontece com São João? O seu espírito é arrebatado aos céus e Jesus dá a ele, irmãos, a visão que o levou a escrever o livro mais controverso da humanidade. Livro que nós pregamos aqui, na Igreja Apostólica. A única igreja que prega. Porque o Apocalipse, da primeira capítulo até o último, irmãos, trabalha em função de condenar o pecado. E é isso que a Igreja Apostólica faz. É isso que o Consolador faz. É isso que a Santa Vó Rosa, é isso que o primaz irmão Aldo faz. Ao olhar para a eternidade, irmãos, antes de falar qualquer coisa, irmãos, os lábios dele aqui na terra se movem e ele fala, escreva. E ele começa a narrar o que ele vê. O que ele está vendo, irmãos? Eu vejo Jesus, que é a fiel testemunha do poder de Deus. Agora, retorna aquela pergunta. O que dá a Santa Vó Rosa? A autoridade para ser, irmãos, o consolador da promessa de Jesus.
É agora que nós vamos entender, irmãos, a perfeição dessa doutrina do Consolador. Eu vejo Jesus, que é a fiel testemunha do poder de Deus. Ele não diz que vê duas, ou três, ou quatro. Ele vê uma testemunha. Uma testemunha. Um dos mais belos hinos que nós temos diz que são duas fiéis testemunhas. Jesus dá a ele uma ordem. Escreva as 7 igrejas da Ásia, a Pérgamo, a Sardes, a Tiatira, a Laodiceia, as 7 igrejas. Cada uma com um conselho específico para vencer as adversidades da vida. Terminando, irmãos, de narrar, porque ele estava arrebatado, os lábios dele na terra se moviam, os apostólicos escreviam. Ele tem uma visão, irmãos, uma visão que o deixa, irmãos, praticamente em desespero. Triste, abalado severamente, e ele entra em prantos. A visão de um livro selado, onde reside, irmãos, a definição exata do que é pecado. Onde reside, irmãos, onde está registrado toda a doutrina perfeita que unificaria os santos profetas, as 42 gerações de profetas, os apóstolos, a Mãe Maria Santíssima, o próprio Jesus, não como muitos querem apresentar, mas como Verbo de Deus, como um único povo, uma doutrina perfeita. E ele sabia, irmãos, que aquela doutrina, quem tinha autoridade para pregar era quem? Era somente o leão da tribo de Judá, Jesus. Não existia outro, como diz um anjo a ele, nem nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra. Existe alguém com dignidade para pregar. E ele chora muito, sabe por quê? Porque ele se lembra dos dias de hoje. O que vai ser de nós? O que vai ser do Senhor, da Senhora? Ele está, irmãos, vivendo a história da Igreja Apostólica. Então o anjo, irmãos, vai até ele por ordem de Cristo e diz: olha, não chores. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. E é aí que ele se recorda, irmãos, da promessa do Consolador. Por que, irmãos, que ele se recorda? Porque ele sabe que o Consolador, irmãos, aprenderia dele Jesus, ou seja, conheceria Jesus, para que a palavra apresentada àqueles que conhecessem o Consolador não fosse deturpada, e o mundo inteiro tomaria ciência desta palavra. E aqui, irmãos, está clara para São João que a humanidade poderia novamente ter a presença de Deus, ter a presença de Jesus, ter a presença, irmãos, do Consolador, que ele não sabia quem era, mas ele sabia que Jesus enviaria. E quem é o Consolador, irmãos? Vamos olhar essa promessa de perto, para que não haja dúvida, para os irmãos entenderem melhor, irmãos. Eu digo que o Evangelho, o Velho Testamento, foi escrito em hebraico, alguma coisa em aramaico. O Novo Testamento, quando foi escrito na época de Jesus, ele foi escrito em grego. E sabe quais foram as palavras de Jesus em grego para prometer o Consolador? Ele diz assim: Aron Parácletos, que quer dizer outro Parácletos. Essas são as palavras de Jesus. Aron Parácletos, que quer dizer outro Parácletos. O que é Parácletos, irmãos? Parácletos, irmãos, é a junção do prefixo pará e do verbo kalem. Ou seja, é aquele que é chamado de alguém para estar ao lado de alguém. É aquele que conforta alguém a pedido de alguém. É aquele, irmãos, que intercede por nós diante de uma corte. Traduzindo para o nosso português, irmãos, Consolador. Outro Consolador. Esta é a promessa original de Jesus. Paráclitos vem do latim, irmãos, advocatus, que quer dizer outro advogado. O grande, irmãos, erro, que a grande falsidade do mundo tenta empurrar a goela abaixo de uns e de outros, é afirmar que o Espírito Santo de Deus é o Consolador. Está claro. O Espírito Santo de Deus, ele é a maior autoridade que existe na região celestial. Ele estava sentado com Jesus no trono. Ele é Criador e não criação. Logo, ele não tem nada que aprender de Jesus. Porque é ele que inspira o próprio Deus, inclusive Jesus. E Jesus, irmãos, ele nos dá. Ele nos dá.
uma diretriz muito séria para nós conhecermos esse Consolador. E para que nós não nos corrompêssemos com os falsos, com a falsidade que se levantaria no futuro para tentar pregar o Evangelho. Ele nos dá uma diretriz muito forte. E que diretriz é essa, irmãos? O outro Consolador semelhante a mim, que ficará convosco para sempre. O que mais? Um Espírito de verdade. Essa é a diretriz, irmãos, que Jesus dá a nós para nós não nos corrompermos quando alguém se apresentar como Consolador de sua promessa. Sabe por quê, irmãos? Porque o Consolador, ele não poderia, em um único instante de sua vida, se contaminar com a mentira. Porque quem é o pai da mentira, irmãos? É a única criação que Deus atribui paternidade ao inimigo de nossas almas. É a mentira, está lá em João 8,44. E São João, irmãos, ele volta a se alegrar, porque ele sabe, não. Logo, não sabia, lógico, a data, né, irmãos? Mas com a minha partida, a palavra apostólica estará guardada. A palavra apostólica estará blindada para 50, 100, 200 ou 500, ou no caso, como foi 2000 anos, ela se manifestar e pregar um Cristo verdadeiro. E qual que é a semelhança, irmãos, que esse Consolador teria com Jesus? Quando São João tem a sua primeira visão, o que ele vê, irmãos? Jesus, que é a fiel testemunha do poder de Deus. Logo depois, irmãos, ele vê esse livro abrindo e apresentando os acontecimentos dos dias atuais. Então, irmãos, ele vê 7 anjos anunciar com trombetas nas mãos acontecimento, irmãos, que seria o anúncio de que o Consolador já estaria nessa terra. Ou o anúncio, irmãos, também do fim propriamente dito. O primeiro anjo, irmãos, toca e anuncia a sua trombeta. Ele toca a sua trombeta, aliás, anunciando o que haveria de vir. O primeiro, que diz respeito, irmãos, à queimada da terça parte da relva verde. O segundo, irmãos, ele toca anunciando que a terça parte do mar foi corrompida. E assim vai. Ele vai enterrando as três. Não vou falar tudo, irmãos, senão o tempo também não dá. E quando ele narra, irmãos, a sexta trombeta, que diz respeito a uma guerra de proporções, irmãos, que ele nem imaginava que existiria, como nós presenciamos, irmãos, a Segunda Guerra Mundial, a sua atenção, antes de narrar a sétima trombeta, irmãos, é voltada para a região celestial, onde ele tem uma visão, irmãos, das duas fiéis testemunhas do poder, não de Jesus, mas do poder do próprio Deus. Testemunhas oculares que alcançou a condição espiritual de olhar face a face com Deus e receber a autoridade de pregar o evangelho verdadeiro e ensinar a doutrina perfeita ao povo de Deus na terra. E ele diz, são estes os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Isso para guardar e proteger a igreja. E agora, irmãos, o que dá ao Consolador essa capacidade de ser essa testemunha ocular? Vamos olhar lá atrás, o profeta Moisés, ele pediu a Deus, Senhor, permita que eu olhe na tua face. Deus disse, não, nenhum ser humano em seu corpo material olhará na minha face, porque se ver, certamente morrerá. Como que a Santa Vó Rosa alcançou essa condição de olhar face a face o próprio Deus? Olha a promessa de Jesus, um Espírito de verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque a única paternidade que Deus atribui ao inimigo de nossas almas é a mentira. Ele é o pai da mentira. Então, para ser consolador, para ser igual a Jesus, tem que alcançar a participação na íntegra neste traço de característica do Espírito Santo de Deus, que é verdade. Quantas vezes nós lendo, às vezes lendo até, irmãos, aquele livro, Pastor Televisão, nós vemos quantas situações que a Santa Vó teve a oportunidade de mentir, talvez por brincadeira, para se livrar de um castigo, e ela nunca mentiu. Nunca, nem por brincadeira. Sabe por quê, irmãos? Para alcançar a participação nesta virtude do Espírito Santo de Deus, verdade. E quando, irmãos, a prova está aqui,
Quando a Santa Rosa deixou o seu corpo da terra, irmãos, o que aconteceu? A condição de participar do pecado, a oportunidade de participar da mentira, de brincar que seja como uma mentira, como foi no caso essa semana, teve o dia da mentira, aquilo não é brinquedo de apostólico, aquilo é brinquedo dos falsos, como diz o próprio boletim. Quando, irmãos, ela deixa o seu corpo tombar por terra, quando Deus recolhe o seu espírito, as chances de se contaminar com a mentira já tinham se acabado. Não existia mais a condição, irmãos, da Santa Rosa participar com a mentira. Então ela pôde se tornar, irmãos, grande vencedora, porque participou no traço de característica verdade. E foi nesse momento em que os santos de Deus se levantaram para receber seus galardões. Por quê? Porque até então, irmãos, eles não vinham participar de nossas reuniões. Não vinham. Porque, irmãos, estavam nos céus com Deus, mas eles precisavam, irmãos, que o povo apostólico, conhecesse verdadeiramente Jesus e os valores correspondentes à personalidade de Cristo, para que aqui se instaurasse a verdadeira igreja. Então eles puderam vir participar conosco de nossas reuniões. Isso é um privilégio. E esse privilégio que nós temos, irmãos, de podermos ter o Consolador, comprovado, irmãos, pela própria Escritura Sagrada e também pela própria história do projeto de Deus para resgatar o homem do pecado. O inimigo não vai ficar quieto. Todos os dias, irmãos, já que ele não pode, porque os santos de Deus se levantaram para receber seus galardões, e esse galardão é de estar aqui nas nossas reuniões. Eu não sei quais são, não sei quantos são, depende do mérito de cada um de nós, mas eu creio que estão, assim como o senhor prezado internauta, também deve crer. Agora, se eles estão aqui, irmãos, não entra poder das trevas nenhum dentro de nossas reuniões. Isso não pode acontecer. E se isso não acontece, irmãos, o inimigo, o poder das trevas, ele se sente afrontado. Então, aonde ele encontrar, irmãos, falsidade o suficiente para manipular o coração e a mente de um ser humano, ele vai criar obstáculo para o povo apostólico. E a mensagem, irmãos, dessa semana é um aviso, e um aviso muito sério. Um aviso muito sério. Nós estamos vivendo dias difíceis, né, irmãos, como todo mundo está ciente, dias difíceis. E agora eu faço a pergunta: e se esses dias difíceis, irmãos, são uma prova para nós provarmos o nosso amor e lealdade a Deus? Pastor, nós vamos provar numa boa, porque nós somos tudo apostólicos, nós conhecemos a doutrina, nós vamos... Não é tão fácil assim. Jesus, irmãos, ele veio e ele foi mal compreendido porque ele resumiu, por causa da ignorância da época, ele resumiu 10 mandamentos apenas 2. O Consolador, irmãos, nossa Santa Rosa, ela nos deixou claro que não há necessidade de 2 mandamentos. Sabe por quê? Porque é impossível amar a Deus se o nosso amor não passar pelo nosso próximo. É impossível. Não existe, irmãos, uma única oportunidade disso ser viável. E é por isso que eu pergunto: e se tudo que nós estamos passando hoje for uma prova para ver se nós realmente amamos a Deus? Eu amo a Deus? Olhe em volta. Vamos olhar em derredor, irmãos, vamos ver se o nosso amor está passando em cada um das pessoas que nós conhecemos. Se tiverem, nós estamos amando a Deus. Se não, não tem jeito. O amor a Deus, irmãos, ele passa, o nosso amor a Deus, ele passa por toda a humanidade. Ele tem que atingir todas as nações do mundo, para só então chegar ao trono de Deus e Deus receber: realmente esse amor é por mim. Irmãos, guardem essas palavras que a nossa direção nos concede nessa ocasião, para nos fortalecer contra as artimanhas das batalhas espirituais que se levantam contra nós. E, irmãos, não se amedrontem, porque é normal. Se nós temos o privilégio, irmãos, de termos um local para realizar nossas reuniões totalmente blindadas do poder do mal, irmãos, está mais do que certo que o poder do mal vai se movimentar para tentar destruir não somente a nossa igreja, cada um de nós, mas a nossa igreja no geral.
Guarde essas palavras, irmãos, em seus corações, para que se sintam alimentados o Senhor, a Senhora, o Senhor, prezado internauta que me ouve, para que não se deixe corromper, irmãos, com palavras de falsos profetas, de falsos amigos, de falsos irmãos, para que nenhuma palavra, irmãos, baseada, nascida na mentira, possa ter influência na sua espiritualidade. Vamos ouvir, irmãos, mais uma apresentação para nós encerrarmos a nossa reunião desta noite. A apresentação se dará através do hino intitulado Assim Nasceu Minha Igreja. No começo foi uma semente apenas, que com fé fora lançada pelo chão. Mesmo sem saber se era fértil este lugar, mas bem fértil era mesmo aquele coração. E discretamente, sem o mundo ver, a semente ali brotou e floresceu. Foi regada e amparada por Jesus. Minha igreja humildemente assim nasceu. Igreja apostólica, assim Jesus orientou, e a pregação daquele sacerdote ele aprovou, nos ensinou a compreender coisas que o mundo não vê, e através desta santa igreja ao mundo ele se revelou. Era dado início a uma nova era que o mundo até então desconhecia, mas fazia parte das promessas de Jesus, que na orfandade não nos deixaria. Esta era que intrépidos ostentamos e ensinamos, que é a era do Consolador, cujo dia com fervor comemoramos, com ternura, carinho, prazer e muito amor. Minha igreja que outrora tão humilde
Jesus rogou que enviasse a este mundo para os mistérios revelar e mostrar à humanidade tudo quanto ele não mostrou. E veio a Santa Rosa a ser nosso consolador, cumprindo o que ficou escrito no livro de São João, que o Consolador viria, pois Jesus nos prometeu e iluminaria ainda mais o nosso coração. Esta era que intrépidos ostentamos e ensinamos que é a era do Consolador, cujo dia com fervor comemoramos com ternura, carinho, prazer e muito amor. Não temos mais pelo que esperar, apenas com amor cumprir o voto de servir a Deus e a Jesus cada vez mais, pois seu voto ele cumpriu e foi ainda mais além. Nos deu o santo profeta, o nosso querido santo primaz. Querido primaz. Querido Irmãos, eu agradeço a todos pela atenção, agradeço àqueles que nos acompanham via internet, pela audiência, agradeço também ao coral pelas apresentações e aos obreiros que auxiliaram para o bom desenvolvimento da nossa reunião dessa noite. Eu faço o convite a todos para estarem presentes amanhã e também nos acompanharem via internet, onde nós teremos mais 2 mensagens, irmãos, muito propícias para a ocasião. Eu faço o convite aos que puderem para se colocarem em pé, para nós encerrarmos a nossa reunião com uma oração. Irmãos, com seus olhos fechados, cabeças curvadas, mãos levantadas aos céus, oremos. Glorioso e eterno Deus, soberano e onipotente Criador,
Nesse instante, Pai poderoso, chegamos ao término de mais uma reunião, satisfeito pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos juntos como família apostólica, aprendendo um pouco mais da santa doutrina do Consolador. E por isso enaltecemos, engrandecemos e louvamos o Teu santíssimo nome. Agradecidos pela oportunidade, gratidão essa que se estende a Jesus, nosso amado Salvador, a Santa Vó Rosa, o glorioso Consolador da promessa de Jesus, e o santo profeta irmão Aldo, e também a nossa querida Mãe Maria Santíssima. Rogamos nesse instante, Maria Santíssima, que a Senhora, juntamente à Santa Vó Rosa, abençoe a todos os teus filhos cujos nomes se encontram nessa caixa de oração. Que o Senhor primaz possa liderar santos e anjos, vindo da glória celestial, para montar acampamento em derredor de cada um, para que eles se sintam felizes, agraciados, fortalecidos e amparados pelo reino dos céus. Entregamos nas suas mãos para que o Senhor Santo Primaz, juntamente a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima, possa dar a eles aquilo que estão te pedindo, de acordo com a santíssima, eterna e imutável vontade do soberano, glorioso e eterno Deus. Nesse instante, Primaz, irmão Aldo, chegamos ao término de mais uma reunião, agradecidos ao Senhor, e rogamos nesse instante que o Senhor coloque as tuas mãos sobre toda essa nação, para que cada um dessa nação possa perceber e sentir a presença de Deus nesse mundo que está tão carente de amor. Rogamos, Maria Santíssima e Santa Vó Rosa, que a Senhora abençoe a todos que estão com o pensamento voltado a esta santa reunião, para que eles possam se sentir agraciados. Aqueles que estão em casa e nos acompanham via internet, possam sentir a presença de um santo de grande poder e a autoridade do Santo Primaz, irmão Aldo, liderando em seus lares. Prezado, os irmãos recebam também nesse instante a bênção preciosa do profeta de Deus, irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e de Maria Santíssima e do próprio Jesus que nos é dado nesse instante. Primaz, irmão Aldo, leve até na presença de Deus nesse instante o nosso desejo como povo do Consolador, povo apostólico, o nosso desejo e vontade sincera de que o nome de Deus, poderoso e eterno Criador, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e também seu nome Primaz, seja para todo sempre glorificado por nós, povo apostólico. Amém. Irmãos, a paz do Senhor a todos e até uma nova oportunidade, se assim o nosso Deus permitir. Muito obrigado.